Atenção, porque vai começar a aula de História. E aí, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos fazer aí uma revisão, para a provinha aí da segunda UDB, beleza? E os temas aí que serão revisados envolvem essa questão do anarquismo, as ideias anarquistas dentro dessa realidade brasileira, que esse processo aí vai estar vinculado ao movimento operário no Brasil, tá certo? A organização da classe trabalhadora na luta aí, por conquistas de direitos e tal. A questão também do protagonismo feminino, tanto dentro desse próprio movimento operário, como também a luta feminista, tá certo? Que vai se desencadear mais, visivelmente em nossa sociedade ao longo do século XX, beleza? E também até os dias atuais, O feminino, as mulheres brasileiras, elas ainda continuam justamente aí uma luta por direitos, tá certo? Por respeito e também por igualdade, Em relação, tá certo? Dentro aí da nossa sociedade. E também a Era Vargas, beleza? Um momentozinho aí da história brasileira, que pega ali de 1930 até 1945, e é um momento aí importante para que a gente possa entender a história dessa república no Brasil, tá certo? Então, esses serão os temas aí revisados durante essa aula de hoje, e que também serão cobrados aí nessa avaliação que vocês vão realizar, beleza? Então vamos dar início. Então, o primeiro ponto aí, como eu tinha falado, vamos entender um pouco dessas ideias anarquistas, desse anarquismo dentro dessa realidade brasileira. Vejam, quando você fala de anarquismo, vamos começar trabalhando a questão dos conceitos, tá certo? Então, o que seriam essas ideias? O que é esse anarquismo? Então, isso aí são ideias políticas que surgiram justamente ali na Europa ao longo do século XIX, tá certo? Então, ao longo do século XIX, o continente europeu, cada vez mais, ele está justamente expandindo, a sua atividade industrial, tá certo? E a partir dessa expansão da Revolução Industrial pela Europa, nós vamos ter justamente a formação e o fortalecimento aí da classe operária, da classe trabalhadora, que vão trabalhar, que serão aí a mão de obra para o impulso industrial, tá certo? E dentro da formação e consolidação dessa classe trabalhadora, nós vamos ter o surgimento de ideias, tá certo? De correntes políticas e filosóficas que passam justamente a defender os interesses desse trabalhador, dessa classe operária, tá certo? Então, quando nós estudamos o movimento operário europeu, nós vamos identificar duas ideologias que vão marcar justamente essa luta aí da classe trabalhadora. Então, nós vamos ter o anarquismo e também o comunismo, tá certo? Então, essas duas correntes políticas, elas surgem justamente aí como sendo um braço de ideias, tá certo? Para justamente fortalecer essa luta aí do movimento operário, tá certo? Fazendo críticas e questionando justamente o sistema capitalista vigente ali, principalmente na Europa, ao longo de todo o século XIX. Então, vejam, aonde essa revolução industrial ela chega, e começa justamente a promover transformações, tá certo? A questão urbana, por exemplo, certo? E também aí a formação de uma classe trabalhadora, de uma classe que trabalha dentro dessa atividade industrial. Então, no caso do Brasil, no finalzinho ali do século XIX, e principalmente nas primeiras décadas do século XX, o Brasil ele vai passar justamente aí pelo início do seu surto industrial. Então, cada vez mais, dentro dessa realidade brasileira, as indústrias elas começam a ganhar espaço, tá certo?
E atrelado a isso, nós vamos ter a formação desse movimento operário também aqui no Brasil, beleza? E aí, essas ideias anarquistas, elas serão, tá certo? A principal corrente política, pelo menos inicialmente, que vai contribuir para fortalecer essa luta da classe trabalhadora, tá certo? Então, isso que nós chamamos de anarcossindicalismo é justamente uma organização desse movimento operário, dessa classe trabalhadora, através dos sindicatos, né? Então, aí, essa classe trabalhadora industrial, ela passa a possuir essa instituição, que é o sindicato, que representa justamente os interesses desse trabalhador, né? Não esqueçam que dentro dessa realidade brasileira, nas primeiras décadas desse século XX, por um lado, nós vamos ter o fortalecimento dessa atividade industrial, só que não existiam leis trabalhistas ainda. Então, imagine como era você, enquanto um trabalhador, trabalhar dentro de uma realidade onde não existiam leis que garantissem direitos dessa classe trabalhadora. Então, a exploração, tá certo, era bem maior nesse momento daí. E esse movimento operário brasileiro, inicialmente, né, influenciado por essa corrente anarquista, tá certo, pelo anarcossindicalismo, terá justamente aí, dentro dos seus objetivos, justamente essa questão de reconhecimento de leis que passassem justamente a defender os interesses dessa classe trabalhadora, tá certo? Então, esse movimento operário brasileiro, ele vai começar justamente a se movimentar através de uma organização sindical, cobrando aí pressões, tá certo, para que o governo desse Brasil, dessa República Brasileira, já que o Brasil vivia já o sistema republicano dentro dessa realidade aí histórica, cobrando, né, fazendo pressões para que esse governo republicano, ele de fato criasse leis que pudessem justamente aí defender os interesses desse trabalhador brasileiro, beleza? Então, quando nós falamos de anarquismo ou de anarcossindicalismo, é justamente dentro dessa realidade brasileira, tá certo? É justamente aí os primeiros passos na formação e na luta da classe trabalhadora, do movimento operário dentro aí de nossa sociedade, tá certo? Então, veja, nós vamos ter o avanço dessa atividade industrial, automaticamente, nós vamos ter aí também a organização dessa classe operária, né? Através dos sindicatos, principalmente, e o anarquismo serão as ideias correntes políticas, né, que passam justamente a ter influência dentro dos sindicatos, dentro aí desse movimento operário, tá certo? Essa classe operária que se organiza, né, em sindicatos, ela vai ser formada principalmente pelos imigrantes, tá certo? Principalmente os imigrantes da Europa, certo? Que chegam aqui dentro dessa realidade brasileira já no século XIX e vão participar da formação dessa classe trabalhadora industrial no Brasil, e também dos negros, né? Não esqueçam que a partir de 1888, no 13, né, de março, tá certo? Nós vamos ter o fim da abolição da escravidão. Então, essa população negra liberta ou descendente, né, desses antigos escravos também vão compor justamente essa classe aí de trabalhadores do Brasil, beleza? Então, teremos a participação de negros na formação dessa classe trabalhadora e também de imigrantes. E foi justamente através desses imigrantes que essas ideias do anarquismo, do comunismo, chegam dentro desse Brasil e passam justamente a ter essa influência dentro da classe trabalhadora, dentro aí desse movimento sindical, tá certo? E as mulheres, né? Nós não podemos esquecer que as mulheres, elas também faziam parte dessa classe operária, né? Elas também eram trabalhadoras, né, desse mundo industrial que o Brasil estava ali construindo nas primeiras décadas do século XX, tá certo?
Então nós vamos ter também aí uma importante participação feminina dentro desse movimento operário, na luta aí por melhores condições de vida, né, de trabalho, de salário, tá certo? Direitos, né, trabalhistas de uma forma em geral. Eu tenho aqui, para mostrar para vocês, um quadro que foi pintado pela Tarsila do Amaral, justamente aí representando, né, essa classe operária do mundo industrial brasileiro. Então esse quadrinho ele foi pintado ali, ó, em 1933 pela Tarsila do Amaral, né, uma importante pintora do modernismo brasileiro, né, que vai ser ali inaugurado com a Semana de Arte Moderna, que vai ter ali início em 1922, tá certo? Então esse quadrozinho ele mostra justamente a diversidade, né, na formação dessa classe operária brasileira. Nós vamos ter homens, nós vamos ter mulheres, tá certo? Negros, brancos e europeus, né? Os imigrantes também aí compondo essa classe aí trabalhadora do Brasil, beleza? Então, esse processo, essa realidade desse movimento operário no Brasil, ele vai estar diretamente relacionado justamente ao desenvolvimento das indústrias brasileiras que remontam ali do final do século XIX e do início do século XX, tá certo? O Brasil ele vai aumentar a sua malha industrial, principalmente aí nas primeiras décadas do século XX, através da consolidação do sistema republicano, beleza? Não esqueçam que a República Brasileira, quando foi proclamada, ela vai ter um dos seus sentidos, justamente industrializar esse país que é o Brasil. Então, cada vez mais que o Brasil fica industrializado, mais nós teremos também a consolidação dessa classe operária, tá certo? Que vai começar a se organizar através dessas ideias anarquistas, inicialmente, através da formação de sindicatos, justamente para lutar por direitos, por uma representação dentro dessa sociedade e da República de uma forma em geral, beleza? Outro ponto aí que nós podemos destacar, né, desse movimento operário no Brasil, foi justamente essa greve geral de 1917. Foi a primeira grande greve que ocorreu, tá certo, na história desse nosso país. A greve é justamente uma forma de luta, né, que é usada até os dias atuais. Então, o movimento grevista, através das greves, é que o trabalhador ele reivindica justamente melhores condições de trabalho, salarial, direitos de uma forma geral, tá certo? Então, a grande primeira greve que ocorre na nossa história, ela foi feita justamente aí no ano de 1917. E o anarcossindicalismo é quem vai justamente organizar justamente aí essa atuação da classe trabalhadora dentro dessa realidade brasileira. É uma greve que vai ocorrer principalmente na região de São Paulo, né? O famoso ABC Paulista. E aqui São Paulo já era, naquela época, justamente a região mais industrializada dentro desse território brasileiro. Então, automaticamente, era em São Paulo que nós vamos ter a classe operária mais fortalecida, mais organizada, né? Os sindicatos bastante ali organizados. E aí vão automaticamente, através desse movimento grevista, através dessa grande greve geral, né, ocorrida em 1917, justamente reivindicar direitos e reivindicar mudanças justamente nessa realidade aí do trabalho dentro desse Brasil, tá certo? Então, um fato de extrema importância que vocês não podem esquecer dentro desse movimento operário brasileiro, dentro dessa realidade de industrialização desse nosso país, que é justamente aí essa greve geral do ano de 1917. Um outro fato importante que vai fortalecer ainda mais, né, esse movimento operário e essa luta da classe trabalhadora
foi justamente a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, o PCB, tá certo? E aí nós vamos ter também as ideias comunistas, que vão influenciar, que vão estar inseridas aí nesse movimento sindical, na luta por direitos para a classe trabalhadora, beleza? E dentro desse movimento, nós não podemos esquecer, né, da liderança, do protagonismo, justamente das mulheres, tanto na luta operária, como também na luta feminista, que vai marcar boa parte, né, do século XX da nossa sociedade, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens também dessa greve de 1917, tá certo? Então aí você tem um movimento grevista pelas ruas, principalmente ali em São Paulo, por ser a região mais industrializada, né, desse território brasileiro, e a participação das mulheres, né, que tiveram uma liderança. Não é uma participação simplesmente, né? Foi justamente um protagonismo, uma liderança que as mulheres tiveram dentro desse movimento, já que também elas compunham, né, faziam parte dessa classe operária do Brasil, beleza? E aí nós vamos ter as principais reivindicações que ocorreram justamente aí nessa greve de 1917. Então nós vamos ter aí reivindicações de aumento salarial, certo? De redução de jornada de trabalho, né? Um operário nesse momento daí, ele chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, tá certo? Então, se hoje nós temos, né, estabelecido por lei, pela CLT, 8 horas, né, de carga de trabalho por dia, isso aí foi justamente uma conquista, né, alcançada por esse movimento sindical, por essa classe operária dentro dessa realidade brasileira, tá certo? E aí, essa redução na jornada de trabalho já foi justamente uma reivindicação pautada lá na greve de 1917. Assim como também uma melhoria nos salários, né? No rendimento, justamente aí, dessas famílias, né? Desses trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, imigrantes e negros, tá certo? Que compunham, que formavam e que formam ainda hoje, né, o trabalhador dentro desse Brasil. E aí também cobrar por parte do governo, fazendo aí pressões para que o governo estabelecesse leis, né, leis que pudessem garantir justamente esses direitos para essa classe trabalhadora, ou seja, leis trabalhistas, certo? As leis trabalhistas, elas só vão realmente serem oficializadas ao longo da década de 30, tá certo? No momento ali em que Getúlio Vargas ele era presidente do Brasil. Mas, né, essa pressão, essa luta, essa movimentação, ela já ocorria desde o início ali do século XX e estava pautado aí também como sendo uma reivindicação dentro aí dessa greve de 1917, tá certo? Então aí a preocupação de que o governo brasileiro, que a República Brasileira reconhecesse justamente esses direitos em forma de lei. Isso daí, ao longo da década de 30, vai resultar justamente da criação da CLT, que é justamente a consolidação das leis trabalhistas dentro desse Brasil, tá certo? E a CLT, ela tem atuação até os dias atuais, né? É justamente o Código de Leis que garante os direitos da classe trabalhadora e que devem ser cumpridos aí pelas empresas brasileiras, beleza? Um outro ponto é justamente essa luta feminista, certo? Eu já aqui falei um pouco sobre a participação das mulheres e a sua liderança dentro desse movimento operário, mas ao longo do século XX nós vamos ter justamente aí outras pautas sendo levantadas, serem discutidas e defendidas justamente pelo movimento feminista brasileiro, né? Não esqueçam que a nossa sociedade, em sua formação, ela tem justamente aquele comportamento machista. Então, o machismo, né? Quando você fala aí de luta feminista, então nós temos que entender, analisar
justamente, né, essa sociedade machista que o Brasil vive, infelizmente, ainda nos dias atuais. Então, a luta feminista, ela passa diretamente por um combate ao machismo e pela desconstrução desse machismo, tá certo? Então, ao longo do século XX, as mulheres organizadas, né, o movimento feminista, vai justamente aí levantar essa bandeira de luta, né, de combate principalmente ao machismo, que é justamente esse comportamento machista, né, que gera violência contra as mulheres, né, que impede que as mulheres de fato possam viver em uma sociedade mais igualitária, tá certo? Mais tolerante, mais respeitosa, mais justa, justamente aí para os grupos que formam essa população brasileira. Então, o feminismo, se entender o feminismo, é de extrema importância para que a gente possa ter uma sociedade de fato democrática, né? Combatendo principalmente esse machismo que é estrutural, né? O machismo dentro dessa nossa sociedade não é apenas um comportamento, né? Não se reflete apenas nesse comportamento de muitos homens, mas é estrutural. A estrutura da nossa sociedade, tá certo? A estrutura política dessa nossa sociedade, econômica, é uma estrutura baseada no machismo, tá certo? Na intolerância e na violência, justamente aí que as mulheres brasileiras, infelizmente, sofrem diariamente, né? Então, nós ainda, em pleno século XXI, em 2021, ainda nós vemos muitos casos, né, de violência contra a mulher, que é justamente aí causados por esse machismo que ainda faz parte, né, que ainda está enraizado na formação social do brasileiro, tá certo? Então, a luta feminista, ela passa diretamente por uma luta, por um combate contra esse machismo, que não é apenas um mero reflexo de uma sociedade, mas é uma questão estrutural desse Brasil, tá certo? Desse nosso meio social. E aí, ao longo do século XX, as mulheres, né, dentro desse movimento feminista, vão encabeçar justamente uma luta, tá certo? Uma organização, e vão garantir para elas direitos básicos que até então eram negados, tá certo? Eu trouxe aqui alguns deles, por exemplo, uma luta aí pelo direito de uma igualdade salarial. Então, as mulheres, né, a pessoa só por ser mulher, ela tem um salário menor do que o homem, tá certo? Então, mesmo trabalhando em uma mesma empresa, ocupando o mesmo cargo, tá certo? Mas recebem menos. Então, por que isso acontece? Por que o homem recebe mais? É o machismo. É a estrutura machista dessa nossa sociedade e das relações de trabalho, né, entre homem e mulher, tá certo? Uma luta também por direitos políticos. Para vocês terem uma ideia, até 1934, tá certo? As mulheres, na nossa realidade, eram proibidas de votar, não participavam desse processo eleitoral, não possuíam direitos políticos. Então, se elas não poderiam votar, elas também não poderiam se candidatar a nenhum cargo, tá certo? Então, só foi a partir de 1934, né, que foi a nova Constituição implantada por Getúlio Vargas. Então, aí você também tem esse momento histórico da era Vargas no Brasil, tá certo? O sufrágio feminino, ou seja, o direito de voto para as mulheres. Então, isso só foi reconhecido em 1934, tá certo? E esse reconhecimento não veio do nada, né? Não foi Getúlio Vargas, que até então era o nosso presidente, né, daquele momento da história da República Brasileira, quem deu esse direito às mulheres. Direito nenhum é dado. Todo direito ele é conquistado, é uma conquista. Então, desde o século XIX, início do século XX, que as mulheres vêm lutando por direitos, principalmente por igualdade de direitos em relação aos homens, tá certo? E essas pressões, esse movimento feminista, essa luta, foi justamente aí o que possibilitou esses direitos, tá certo? Então, se a Constituição de 1934 reconhece
esse direito de voto das mulheres foi justamente aí por conta de uma luta das próprias mulheres e não de algo que foi dado pelo presidente, tá certo? Então todo direito ele é justamente aí o resultado de uma luta e de uma conquista, tá certo? Então se as mulheres hoje possuem direitos, assim como os homens, né, principalmente a questão da igualdade, né, entre homens e mulheres, isso é fruto de muita luta e de conquistas feministas, tá certo? E não porque o governo quis dar, não porque tal presidente foi mais sensível, não. Todo direito é uma conquista, beleza? E, atualmente, essas pautas aqui que eu coloquei, né? Essa questão da igualdade salarial, direitos políticos, o sufrágio feminino, né? Que vai eclodir na Constituição ali de 1934, era justamente uma pauta de reivindicações do início do século XX, né? Só que ao longo do tempo, essa pauta ela vai ser ampliada, né? Começa-se a se discutir e a se debater outras questões, né, que envolvem essa questão da liderança feminina dentro desse Brasil. Então, a pauta, né, as reivindicações, elas serão ampliadas, tá certo? Ao longo aí do século XX, principalmente. Então, atualmente, nós temos aí uma pauta que ela debate outras questões, né? Que a sociedade ela vai ali, né, evoluindo, ela vai se modificando e através dessas mudanças, outras pautas, outras reivindicações surgem, beleza? Então, por exemplo, né, nós temos ainda uma luta pela igualdade de gênero em direitos, em representação, né? Imagine aí quantas mulheres elas estão, por exemplo, no cenário político brasileiro, é uma minoria. Então, essa questão da representação feminina é de extrema importância, tá certo? Que vai ter justamente ali uma luta para garantir que a nossa sociedade ela possa melhorar, ela possa ser mais justa, ela possa ser mais igual, tá certo? Então, essa questão da igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres ainda é uma pauta defendida, reivindicada justamente pelo movimento feminista, pelas mulheres, tá certo? E aí essa questão da igualdade é tanto em direitos, em respeito e também em representação, principalmente aí no cenário político, né, que governa, que administra esse nosso país, beleza? Ainda temos, né, uma luta por igualdade salarial. Então, em pleno século XXI, ainda encontramos situações em que a mulher, só por ela ser mulher, recebe menores salários, tá certo? Então, essa luta, né, que era pautada desde o início do século XX, ainda é uma realidade em pleno século XXI, tá certo? E outras questões, né? Por exemplo, a questão da descriminalização do aborto, tá certo? É também uma pauta aí levantada pelo movimento feminista, pela luta das mulheres de uma forma geral, beleza? É uma cobrança, né, que sejam criadas, de fato, leis que possam combater a violência doméstica, né? E a violência doméstica em cima das mulheres é tanto uma violência física, né, quando, né, o esposo, o namorado, tá certo, agride a sua companheira, como também pode ser uma violência psicológica. Então nós vamos ter aí diversos tipos de violência contra a mulher, tá certo? E aí temos também esse debate da criação de leis que possam de fato combater essas formas de violência, tá certo? E aí, quando você fala de violência contra as mulheres, novamente, você analisa essa questão do machismo, que é justamente o machismo, a origem, né, dessa violência e desse mal que é justamente aí realizado contra as mulheres, não só brasileiras, mas do mundo de uma forma geral, tá certo? E aí, essa pauta, né, essas reivindicações, elas resultaram em 2006
na criação justamente aí da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que foi criada dando aí o nome, dando esse nome de Maria da Penha em homenagem, né, a uma mulher que sofreu justamente aí violência do seu companheiro, tá certo? Então, em 2006, nós vamos ter a criação dessa Lei Maria da Penha, que fortalece justamente essa luta feminista, tá certo? De combate ao machismo, tá certo? De combate à violência, às diversas formas de violência que as mulheres aí sofrem dentro dessa realidade brasileira, tá certo? Então, é uma lei que tem características de punição, né, para punir os agressores, mas também é uma lei que tem um propósito de desconstruir aquele machismo, tá certo? Porque não adianta apenas punir. A punição é de extrema importância, porque até então, antes dessa lei existir, né, antes da lei vigorar, os agressores que batiam em mulheres, tá certo? Que faziam, né, que cometiam alguma forma de violência contra suas companheiras, não eram punidos. Então, no máximo, quando acontecia alguma coisa, a punição era, por exemplo, o pagamento de cestas básicas, né, para alguma fundação, tá certo? Então, não se tinha, de fato, uma punição. E a questão da impunidade é quando você comete um ato infracional, quando você comete um crime e você não é punido, você fica impune, então, queira ou que não, se reforça para que aquele crime seja novamente praticado, né? Seja reproduzido. Então, quando você pune, é uma forma também de tentar impedir que aquele crime possa acontecer novamente, tá certo? Então, essa lei ela vai ter tanto essa característica de punição, que é de extrema importância, mas também vai ter uma característica de debate, né, de debater esse machismo brasileiro. E é justamente esse debate que leva à desconstrução desse machismo, beleza? Porque se a nossa sociedade, se esse Brasil, ele foi construído dentro de uma estrutura machista, que você identifica, né, em diversos aspectos, né, desse meio social brasileiro, é necessário desconstruir esse machismo, analisar, né, a fonte desse problema, a origem, né, desse problema aí dentro dessa realidade brasileira. E é através desse debate, é colocar em pauta, é debater, tá certo? A sociedade, ela tem que debater esse machismo, tem que debater essas formas de violência, tem que debater essa intolerância, tá certo? As escolas, né, hoje em dia, as redes sociais, a mídia, né, as organizações. Então, isso tem que ser debatido para que a gente possa desconstruir esse machismo aí tão presente dentro dessa sociedade brasileira. E só a partir dessa desconstrução é que nós podemos realmente enxergar uma sociedade verdadeiramente democrática, tá certo? Não existe democracia em uma sociedade que é intolerante, né? Em uma sociedade que usa de diversas maneiras, de diversas formas de violência contra as mulheres. Então, a luta na construção também dessa democracia brasileira passa diretamente por essa questão de debater esse machismo e desconstruir esse machismo, tá certo? E essa Lei Maria da Penha, ela reforça justamente aí esse debate, ela levanta essa bandeira para justamente promover essa desconstrução. E aí sim, nós podermos caminhar para uma sociedade mais justa, tá certo? Mais tolerante, mais igualitária e realmente mais democrática, beleza? Então, ao longo, né, do século XX, as mulheres vão ter essa liderança, certo? Um outro ponto aí da nossa revisão é entender o que foi essa Era Vargas. A Era Vargas ela começa em 1930,
e termina em 1945. Então, durante esses 15 anos, o Brasil, a República Brasileira, foi governada por Getúlio Vargas, tá certo? Então, ele foi presidente durante 15 anos. E aí nós podemos dividir esses 15 anos nesses 3 momentos aí, que é o governo provisório, que pega ali de 1930 até 1934, o governo constitucional, que pega de 1934 até 1937, e o governo ditatorial, que pega de 1937 até 1945, tá certo? Que é o ano também, né, de fim da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, o que foi essa era Vargas? Primeiramente, quando você estuda era Vargas, fala-se muito de que em 1930, através de uma revolução, Getúlio Vargas ele se torna presidente brasileiro, tá certo? O movimento que vai levar Vargas à presidência em 1930 não foi de fato uma revolução, foi um golpe de Estado, tá certo? Então Getúlio Vargas, apoiado por parte dos militares brasileiros, apoiado pelo movimento tenentista, tá certo? Apoiado pelas elites da região sul desse nosso país, até porque Getúlio Vargas ele é do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, a base política de apoio dele é principalmente os políticos gaúchos, a elite gaúcha, tá certo? Então, essas forças que começam a ter uma atuação maior ao longo da década de 20 do século passado, no cenário político brasileiro, levaram, através de um golpe, e não de uma revolução, mas de um golpe de Estado, tá certo? Getúlio Vargas assumir a presidência em 1930. Então, os anos iniciais do seu governo foram marcadas justamente por um governo provisório. Porque quando ele dá esse golpe, quando ele se torna presidente em 30, ele vai justamente abolir a Constituição brasileira que vigorava até então. Aquela que foi promulgada lá em 1891, tá certo? Que é também a primeira Constituição republicana desse nosso país. Então, se uma pessoa governa um país sem Constituição, sem uma lei, né, que possa orientar e que possa principalmente dar limites de poder a quem está na presidência, tá certo? Então aí você tem um governo já com características ditatoriais, né? Aí você já tem um governo com características autoritárias. Então, de 30 até 1934, Getúlio Vargas ele governa esse nosso país de forma provisória. Só que as forças políticas, principalmente as forças políticas de São Paulo, não esqueçam que durante a Primeira República Brasileira, São Paulo, né, as oligarquias paulistas, elas vão ter uma participação importante na vida política desse nosso país. É o famoso café com leite, né? Aquele revezamento, né, que existia na Primeira República Brasileira, que representava justamente um revezamento entre as elites paulistas, plantadoras de café principalmente, e as elites mineiras, né? Representada principalmente ali pelos grandes pecuaristas, tá certo? Então aí nós vamos ter aquela característica da política do café com leite, São Paulo e Minas, que revezam justamente ali o poder dentro da presidência da República, certo? Então, quando o Vargas assume, Vargas ele faz parte da elite gaúcha, da região sul, não é paulista e nem é mineiro. Então, esse movimento, esse golpe, né, que coloca Getúlio Vargas no poder da nossa presidência, é justamente um golpe conduzido, tá certo, pelas elites do sul desse nosso país, para justamente combater aquele controle, aquele monopólio político de São Paulo. Beleza? Então, nesses primeiros anos, de 30 até 34,
os políticos paulistas, cafeicultores principalmente, serão a principal oposição a Getúlio Vargas, tá certo? E essa oposição, né, essa pressão que Vargas recebia da elite paulista, né, dos políticos paulistas, era para justamente Vargas criar uma nova Constituição e o Brasil voltasse a ser regido por leis, tá certo? A Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, ela serve para garantir que o governo, né, que a classe política, ela tenha uma orientação legal para exercer o seu governo e principalmente para impor limites. Aquela pessoa que chega a ser eleita um prefeito, um presidente, tá certo? Ela não faz o que ela bem quer num poder. Ela tem limites, ela tem diretrizes, né? Ela tem que seguir a lei. E a lei que vai conduzir todo esse processo é justamente a lei da Constituição. Então, a elite paulista, né, principal oposição a Getúlio Vargas, é quem faz pressões para que Vargas possa elaborar justamente aí uma nova Constituição. Então, em 1933, tá certo? Vargas ele organiza uma Assembleia Constituinte formada pelos deputados, pelos senadores, para justamente debaterem, né, discutirem a elaboração de uma nova Constituição. Então, com essa Constituição, tá certo? Vargas inicia um novo momento aí do seu governo, que é o período constitucional, que é justamente aquele momento do governo em que ele é presidente, primeiramente eleito, tá certo? Essas eleições em 34, elas foram feitas de forma indireta, ou seja, a população não teve participação, tá certo? Então, a própria Assembleia Constituinte vão eleger um novo presidente. Então, aí nós temos eleições indiretas, tá certo? E o eleito foi o próprio Getúlio Vargas. Então, ele já era presidente, ele continua sendo, certo? Só que agora essa fase é justamente a fase constitucional, porque ele governa dentro de uma lei, né? Dentro aí de leis, que é justamente representada pela Constituição de 1934, tá certo? Por essa Constituição, ele seria presidente até 38, ou seja, um mandato de 4 anos. Não existia reeleição nessa época, então em 38 Vargas teria que convocar novas eleições, e aí a população, né, iria ter a participação, iria justamente através do voto, tá certo? Do voto direto, eleger um novo presidente. E aí Vargas não poderia mais ser, né, um candidato, tá certo? Já que esse processo da reeleição ainda não existia. Então, em 38, Vargas teria que abrir mão do seu mandato, né? Convocar novas eleições e aí um novo presidente ser eleito e governar esse nosso Brasil por mais 4 anos, tá certo? Só que em 37, um ano antes dele ter que convocar novas eleições, ele dá um novo golpe. Então é o segundo golpe. Ele dá o primeiro golpe em 30 para se tornar presidente, tá certo? Ele se torna presidente com esse golpe de Estado. Em 37, ele dá um outro golpe para permanecer na presidência da República Brasileira, tá certo? Então, com esse golpe de 37 que nós chamamos de Estado Novo, começa justamente a fase ditatorial desse governo, tá certo? É onde ele vai governar, né, como sendo um ditador, tá certo? Autoritário, perseguindo, né, utilizando ali principalmente a violência que toda ditadura utiliza. Então, esse golpe do Estado Novo, de 1937, com esse objetivo de fazer com que ele permaneça justamente aí como presidente da República. E aí ele permanece até 1945, que é o ano também, né, em que nós vamos ter o fim ali da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, esses aí são os 3 momentos dessa era Vargas.
Um ponto importante que nós temos que destacar foi justamente essa Constituição aí de 1934. Essa Constituição, ela garantiu justamente o sufrágio universal. E isso quer dizer o quê? O voto feminino. Então, as mulheres, né, o direito de voto para as mulheres é justamente aí reconhecido por essa Constituição de 1934. Ela também garantiu os primeiros direitos trabalhistas para a classe trabalhadora desse nosso país. Tá certo? O direito, por exemplo, à carteira assinada é uma criação dessa Constituição, beleza? 8 horas pré-estabelecidas diariamente, tá certo? Então, isso aí também foi uma conquista garantida por essa Constituição de 34. Então, ela foi importante, porque através dela nós vamos ter o reconhecimento tanto dos primeiros direitos trabalhistas, como também o reconhecimento aí do voto feminino, tá certo? Só que essa Constituição, ela só durou 3 anos, porque em 37, com o golpe do Estado Novo, essa Constituição ela deixa de existir e Vargas vai impor uma nova Constituição, que foi a de 1937, que é uma Constituição totalmente autoritária, tá certo? Que vai aumentar em muito os poderes do presidente da República, tá certo? Vai acabar com as eleições, por exemplo. Então, muitos direitos individuais que já tinham sido conquistados pela população brasileira, nesse momento aí, né, da fase ditatorial da era Vargas, de 37 até 45, muitos desses direitos individuais eles deixam de existir, tá certo? Então, Vargas realmente vai mostrar a sua face autoritária, né? Vai mostrar principalmente a sua face violenta, repressora, porque toda oposição em uma ditadura, ela é perseguida, né? Nenhuma ditadura, nenhum ditador permite que exista oposição. Então, essa oposição, que é contrária, né, ao governo, ela vai ser totalmente aí perseguida e duramente reprimida, se usando aí principalmente da violência, tá certo? Então, o Estado Novo, implantado aí por Getúlio Vargas em 1937, né, através de um golpe de Estado para que ele permaneça sendo presidente desse nosso país, é justamente a primeira forma de ditadura que a República Brasileira vai conhecer ali ao longo do século XX, tá certo? Depois teremos um outro momento ditatorial, né, que vai ser ali a ditadura militar brasileira, de 64 até 1985. Mas a primeira forma de ditadura conhecida pela República Brasileira foi justamente aí essa ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas em 1937. Então, eu pontuei aqui algumas características, né, desse governo, né, dessa era Vargas de uma forma geral. Essa frase ela foi falada, ela foi dita justamente ali no movimento de 1930, que vai levar Getúlio Vargas a ser presidente desse nosso país. Fazemos a revolução antes que o povo a faça. Então, isso mostra que esse movimento de 30, tá certo? Não foi um movimento popular. Pelo contrário, foi um movimento totalmente conservador e elitista, tá certo? Liderado aí pelas elites gaúchas, principalmente. Já que Vargas, né, ele é do Rio Grande do Sul e ali ele vai ter a sua base eleitoral, a sua base política, tá certo? Então, um dos apoiadores de Getúlio Vargas vai justamente aí dizer essa frase que simboliza, que sintetiza justamente esse movimento conservador elitista que vai colocar Vargas na presidência em 1930, tá certo? Fazemos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, foi uma briga de elites. Então, se São Paulo e Minas Gerais até então dominava
o cenário político brasileiro, tá certo? As elites gaúchas, através de Getúlio Vargas, chegam ao poder, combatendo, né, aquele controle e o monopólio exercido por São Paulo, principalmente, nas primeiras décadas dessa República Brasileira, tá certo? Então, não foi um movimento popular. Vargas nunca foi um governo de características populares, mas sim elitistas e conservador, tá certo? Altamente conservador, incluindo aí a implantação de uma ditadura a partir de 1937. Um outro ponto aí importante é justamente nessa fase ditatorial. Então, nós vamos ter a criação de um departamento, que é o DIP, tá certo? Departamento de Imprensa e Propaganda, que é justamente o órgão de censura. Toda ditadura também persegue e não permite a existência de uma imprensa livre, tá certo? Uma imprensa livre é uma imprensa que vai poder fazer críticas ao governo. Inclusive, pode ser até uma oposicionista ao governo, tá certo? Então, em toda ou qualquer ditadura, essa questão da liberdade de imprensa não existe. A propaganda, os veículos de comunicação são controlados pelo governo para justamente falar apenas as coisas boas daquele governo. Apoiar aquele governo, apoiar aquela pessoa que é vista como sendo o líder, no caso, Getúlio Vargas, tá certo? Então, esse DIP é justamente o órgão que vai fiscalizar, que vai reprimir, que vai perseguir a imprensa brasileira, os jornalistas brasileiros, tá certo? Controlando essa imprensa, controlando, né, os veículos de comunicação e implantando a censura dentro dessa realidade brasileira, certo? Um outro ponto é justamente aí um governo marcado por uma forte repressão, uma repressão violenta a qualquer forma de oposição, tá certo? Política, de imprensa, social. Então, qualquer opositor a Getúlio Vargas foi perseguido, foi preso e muitos chegaram até a ser assassinados, tá certo? Foram mortos aí justamente por essa ditadura varguista, tá certo? Então, essas características de controlar a imprensa, de censurar os veículos de comunicação e de reprimir através da violência, tá certo? Qualquer forma de oposição são características de regimes ditatoriais. E foi o que Getúlio Vargas implantou para o nosso país a partir ali de 1937, ficando até 1945, governando esse Brasil com características dessa forma ditatorial. Beleza? Então é isso, galera. A gente revisou aqui hoje os principais temas que serão explorados aí nessa avaliação, beleza? Então valeu pela participação, uma boa tarde, bons estudos e uma boa prova. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.